Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 25 de maio de 2024. Inteligência Artificial pôs à prova a psicografia de Chico Xavier. Quando morreu, Francisco Cândido Xavier deixou para trás mais de 412 livros escritos. Mas ele sempre rejeitou a autoria de todos, a obra seria inteira psicografada, ditada diretamente de espíritos que falavam ao médium. Com o aniversário de falecimento do líder espírita, uma empresa brasileira resolveu investigar a obra de Chico usando inteligência artificial. Ao longo da vida, ele psicografou livros de vários autores diferentes. A ideia era usar todo o poder de computação para responder duas perguntas: esses autores têm cada um seu estilo próprio? Eles são suficientemente diferentes entre si? A Stiling, uma empresa que trabalha com análise de textos via inteligência artificial para resumir a internet, encontrando tendências nas redes sociais, resolveu testar como as obras psicografadas seriam analisadas por uma técnica de aprendizado de máquinas chamada Deep Learning. A partir de grandes quantidades de dados, o computador aprende a criar relações entre eles, sem precisar aprender, por exemplo, o que é um verbo, um adjetivo, um substantivo. Se fosse reconstruir a Bíblia, o computador logo ia aprender que precisa colocar um número antes de cada frase, porque o livro é estruturado em versículos. No caso de Chico Xavier, o estudo da Stiling selecionou 3 dos principais autores psicografados pelo médium, Emmanuel, André Luiz e Humberto de Campos. Para alimentar a rede neural artificial, eles selecionaram 3 livros de cada autor que precisam ser enormes, porque a técnica Deep Learning exige, no mínimo, 1 milhão de caracteres por autor conseguir aprender com sucesso. No caso de Humberto de Campos, sentimos um pouco de falta de mais material. Ele é um autor mais desafiador porque escrevia diferentes tipos de texto, contos, anedotas e poesias, explica Milton Stillpen Jr., fundador da Stiling. Devidamente treinado, o computador começou a reproduzir os textos. André Luiz, por exemplo, tinha o hábito de colocar falas espaçadas entre blocos de texto maiores, ao invés de criar longos blocos de diálogos. Depois de criar 3 bots capazes de imitar os autores com uma precisão considerável, erro de 22% para André Luiz, 5% para Emmanuel e 32% para Humberto de Campos, dá para dizer que cada autor tem um estilo razoavelmente marcante e uniforme. A psicografia segue como uma questão de fé. Mas se o estudo atesta algo, é a genialidade do médium. Escrever o volume de texto que ele escreveu, com personas comprovadamente distintas, mas uniformes entre si, não precisa nem ser sobrenatural para ser absolutamente impressionante. Ou, como colocou Monteiro Lobato, se Chico Xavier produziu tudo aquilo por conta própria, então ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. A analise a conformação das diferenças de estilo nas psicografias de Chico Xavier conformadas pela inteligência artificial, foi esclarecida por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus espíritos. Pode ser-nos indiferente a individualidade deles, suas qualidades, nunca. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre este ponto, conseguintemente, que se deve fixar a atenção, porque só ele nos pode dar a medida da confiança que devemos ter no espírito que se manifesta, seja qual for o nome sob que o faça. É bom, ou mau, o espírito que se comunica? Em que grau da escala espírita se encontra? Eis as questões capitais. Já dissemos que os espíritos devem ser julgados, como os homens, pela linguagem de que usam.
Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas, pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios, enfim, verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Assim, também, com os espíritos. Devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se uma única expressão denotando baixeza as macula, isto constitui um sinal indubitável de inferioridade, e com mais forte razão, se o conjunto do ditado fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma, e, ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversemos algum tempo com ele para apreciarmos. Os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva de trivialidade, tudo dizem com simplicidade e modéstia, jamais se vangloriam, nem se jactam de seu saber, ou da posição que ocupam entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares sempre algo refletem das paixões humanas. Toda a expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, acrimônia, é indício característico de inferioridade e de embuste, se os espíritos apresentam com um nome respeitável e venerado. Não se deve julgar da qualidade do espírito pela forma material, nem pela correção do estilo. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhe as palavras, pesá-las friamente, maduramente sem prevenção. Qualquer ofensa lógica, a razão e a ponderação não pode deixar dúvida sobre a sua procedência, seja qual for o nome com que se ostente o espírito. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de maio de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.